Bom dia, deixa eu deixar aqui uma reflexão para você neste dia de hoje, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 21 adiante, que diz o seguinte: a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele a multidão e tocou as suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se e diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que te enfardas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito se pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido: a menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E os assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe apressadamente que ninguém soubesse. Mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhes desse de comer. O que eu quero dizer com isso? Gente, onde Jesus passa, algo acontece. É nítido que algo acontece. Aqui a primeira história fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Né? E o que é uma mulher na sua regra? A gente passa 2, 3, 4, 5 dias e a gente fica afadigada, a gente fica com dor, a gente fica mal-humorada, a gente sofre com aquilo que a nossa natureza de mulher precisa passar. Agora você imagina um mal, uma doença, uma enfermidade, você sangrar direto, você não ter paz, você gastar tudo que tem com médicos, com tudo possível. Eu acredito que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, o dinheiro dela, com todos os possíveis, com todas as possibilidades para ela ser curada. Mas ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E quando ele passava, a multidão seguia. E somente ela pensou: se esse homem é aquele que falam que cura, que faz milagres, prodígios e maravilha, se então somente eu tocar na orla, no paninho, seja lá o que for dele, eu serei curada. Olha só, uma mulher que ela nunca tinha tido um encontro com Jesus face a face.
Ela apenas creu. Ela creu mais do que qualquer outra pessoa que seguia ele. E ela tocou com fé. E como ela tocou com tanta fé, ela foi curada. E se passando a outra história, veio o principal da sinagoga, Jairo, e pediu que o Senhor Jesus fosse na casa dele. Mestre, vá lá na minha casa, a minha filha, ela tá doente, ela tá sofrendo de um mal, ela precisa ser curada, só precisa o Senhor impor as suas mãos e ela vai ser curada. E a multidão ali, eu acredito que teve gente, chegou para ele e disse assim: a tua filha já morreu, para de importunar o mestre. A gente não sabe quem falou, né? A gente não sabe quem falou, mas assim, há pessoas na nossa vida que vê a gente passando por algo e não acredita no impossível de Deus na nossa vida, que chega pra gente com as má notícias, dizendo: fulana, não tem jeito mais pra essa situação, não tem jeito pro teu filho, não tem jeito pro teu casamento, não tem jeito pra esses estudos que tu se mata de estudar pra concursar algo, não tem jeito pras drogas, não tem jeito pra sintomas que muitas das vezes vem pessoas que dizem que não tem jeito para pessoas que são psicopatas, pessoas narcisistas, pessoas que nascem já com aquela maldade. Gente, só não tem. Aliás, eu costumo dizer que até para a morte tem jeito, porque quando Jesus entra no cenário, tudo muda. E as más pessoas que vieram para dizer: Jairo, para de importunar o mestre, a tua filha já morreu, foram as mesmas pessoas que o dia seguinte viu a filha de Jairo andando, brincando, passeando onde ela morava. Jesus chegou lá e levou só com ele aqueles que eram importantes. Leve com você, leve na bagagem da sua vida, leve para a bagagem do seu ciclo de amizade aqueles que acreditam no seu chamado, aqueles que acreditam na tua fé, aqueles que acreditam que quando você determina algo, vai acontecer. E assim o Senhor Jesus ele fez. Ele levou consigo só o pai, a mãe e os 3 que estavam com ele. A multidão ele dispensou, porque a multidão zombaram, riram dele quando ele disse que a menina não estava morta, ela dormia. Assim são pessoas na nossa vida. Tem pessoas que não acreditam no nosso chamado. Tem pessoas que não acreditam que quando você tem algo, está passando por algo, você diz assim: eu vou vencer. Tem gente que debocha. Eu não vou longe. Quando eu estava enferma numa cadeira de rodas, quando os médicos deram o diagnóstico que eu não ia mais voltar a andar, que eu ia ficar acamado o resto da minha vida. Quem acompanhou de perto ou quem acompanhou nas redes sociais viu, teve pessoas que acharam que era brincadeira minha, eu ali numa foto, numa cadeira de rodas, e a minha mãe foi a primeira a dizer assim: minha filha, não posta, porque tem gente que tem raiva de você, vai gostar de ver você prostrada aí. E o que foi que eu disse? O mesmo Deus que me colocou nesta cadeira de roda, que permitiu essa enfermidade, é o mesmo Deus que vai me levantar, que vai me curar. Mesmo eu não vendo o meu cenário, eu voltando a andar, eu voltando a ter a minha rotina de antes, eu visualizava. Eu desenhava na minha mente um cenário futuro. E é assim que você tem que fazer. Você tem que visualizar. Você pode estar passando hoje por uma enfermidade. Você pode estar passando por hoje uma porta que está fechada, financeira, um casamento fracassado, um filho nas drogas. Seja lá qual é a situação, uma ameaça de morte. Você pode estar vendo o seu cenário de fracasso. Mas o que você tem que determinar que vai acontecer é profetizar no seu vale. É dizer: eu profetizo que esse casamento vai ser restaurado. Eu profetizo que o meu filho, que o meu marido, que quem seja for, vai sair das drogas. Eu profetizo que Jesus vai abrir uma porta na onde não tem porta. Eu profetizo vida no meio desse vale. E é isso que o Senhor fez. Para Deus não há nada impossível. A família achava que Talita estava morta, mas Jesus chegou e falou: ela não chora, não se alvoroce, ela não está morta, ela está dormindo. E quem não acreditava, zombaram, riram. E Jesus, ele tirou lá os que não criam, os que estavam ali com a mensagem negativa de morte, os que estavam preparados para levar a palavra da morte, a fofoca, a mentira, excluiu e deixou com ele só a família e só quem era do lado dele, quem cria. Então faça isso também. Coloque no seu lado só quem acredita no seu chamado, acredita que você tem fé por você, pela sua família e pelos seus. E assim eu declaro essa palavra de hoje. Amém?